Estou lendo um estudo acerca do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 1, 30º ano, o chamado de Ezequiel, época e lugar. A visão inicial de Ezequiel tem uma datação dupla. A data mencionada no versículo 2 é imediatamente inteligível, mas a época a partir da qual é contado o 30º ano é incerta. O profeta pode estar indicando a sua idade. No ano em que normalmente estaria entrando no seu serviço sacerdotal. Números 4:3. Ele percebeu que estava sendo chamado para um ministério diferente. W. F. Albright, menos provável, sugere que o 30º ano é contado a partir da mesma época que as outras datas do livro e assinala o tempo em que foi concluída a compilação dos oráculos de Ezequiel, 568 a.C., ou quando Ezequiel os ditou de memória a um escriba, assim como Jeremias ditou as suas profecias a Baruque, Jeremias 36, do 1 ao 4, junto ao rio Quebar. O grande canal, o atual Chat Enilo, que se separava do Eufrates, um pouco ao norte da Babilônia, passava ao lado de Nippur, cerca de 95 quilômetros a sudeste da cidade da Babilônia, e depois desembocava novamente no Eufrates. Ao sul de Ur, os exilados eram os que viviam em Tel Abib. Foi nessa situação deprimente, longe do lar, que ele viu os céus se abrirem e teve visões de Deus, significando, como indica a analogia de 8:3, 4:2, visões concedidas por Deus. Versículo 2. No 5º dia do 4º mês, se o mês era de fato o 4º mês Tamuz, como no versículo 1, então o dia foi 31 de julho de 593 a.C., pois o 5º ano do exílio do rei Joaquim durou desde 1º de Nissan, 30 de abril daquele ano, até 29 de Adar, 18 de abril de 592 a.C. Sabemos com base em uma fonte babilônica contemporânea que o exílio de Joaquim começou em 2 de Adar, 16 de março de 597 a.C. As autoridades babilônicas continuavam dando a ele algum reconhecimento como rei no exílio, e é o que evidentemente faziam os seus conterrâneos exilados, em reconhecimento das circunstâncias da época. No entanto, Ezequiel data as suas visões de acordo com o exílio de Joaquim e não do seu reinado. O seu reinado havia durado pouco mais de 3 meses. 2 Reis 24:8, 2 Crônicas 36:9. Acerca do seu sucessor Zedequias, versículo 17:13, 21:35. Versículo 3. A palavra do Senhor veio, uma expressão comum no Antigo Testamento para descrever a experiência profética. 1 Reis 17:8. Oséias 1:1. É menos frequente encontrarmos fora de Ezequiel a expressão a mão do Senhor estava sobre um profeta, quando a expressão é usada em relação a Elias, 1 Reis 18:46, ou Eliseu, 2 Reis 3:15, indica uma capacitação sobrenatural especial em Ezequiel. Denota o início do êxtase profético. 2. A visão inicial, 1 do 4 ao 28. A descrição da visão inicial de Ezequiel é um dos trechos mais difíceis de traduzir em todo o Antigo Testamento. A tradução da Neb é extraordinariamente bem sucedida, mas a lição principal transmitida pela visão é clara. O Deus de Israel não está preso no seu templo em Jerusalém. O seu trono é equipado com rodas
e suspenso pelos querubins é móvel. Ele pode manifestar e de fato manifesta sua presença a Ezequiel na Babilônia tão facilmente como a havia manifesto, por exemplo, a Isaías em Jerusalém, Isaías 6:1. Ele é o Deus do céu e da terra. Versículo 4. Uma tempestade, uma nuvem de tempestade repleta de raios e relâmpagos era um meio tradicional de teofania em Israel. Êxodo 19, 16 ao 18, 1 Reis 19, 11, Salmos 18, 7 ao 15, 68 do 7 ao 10. Se nessa ocasião ela vinha do norte, a presença do Senhor provavelmente seguiu a mesma rota que os exilados haviam tomado para a Babilônia, e as deidades locais não podiam impedir o seu avanço. Os 4 vultos, que pareciam seres viventes, são identificados em 10:1 como querubins, formas compostas simbolizando os ventos ou, de forma mais geral, as forças da natureza que suspendiam o Deus de Israel à medida que ele montava nas nuvens, Salmo 18:10 e 68:4, e sustentavam o seu trono invisível no santíssimo lugar do templo de Jerusalém, 1 Reis 6, do 23 ao 28. Antes do estabelecimento do templo de Jerusalém, Javé dos exércitos era conhecido em Siló como aquele que tem o seu trono entre os querubins, 1 Samuel 4:4. Ele continuava a ser adorado com esse título em Jerusalém, Salmos 81 e 99:1. Na visão de Ezequiel, destaca-se o aspecto de que esse trono não era estacionário. Ele pode se mover em qualquer direção, para frente, para trás, para os lados, para cima ou para baixo, como em teofanias anteriores, Salmo 68:17 e posteriores, Daniel 7:9, ele é um trono-carro, 1 Crônicas 28:18. A palavra traduzida por metal reluzente, versículo 4, confira o versículo 27, no hebraico Hashmal, é de significado incerto. A Neb traduz aqui um brilho como de latão. Septuaginta, Eletron, Vulgata, Electron. G.R. Driver sugere que as imagens da visão de Ezequiel devem ter sido sugeridas a ele, como era frequente por algum objetivo ou processo conhecido. Aqui a obra de um fundidor de latão babilônico. Isso é, no mínimo, preferível a entender aqui a descrição de um dínamo, sem falar na sugestão de uma nave espacial. Versículo 7. Suas penas eram retas, como as de um ser humano, embora os seus pés fossem fendidos como bronze polido. A Neb é melhor aqui quando traz como um disco de bronze. Versículo 13. Tochas. Confira a tocha acesa, que simbolizava a presença divina em Gênesis 15:17. O versículo 14 está ausente na Septuaginta. Versículo 16, berilo, a ABJ traz crisólito. Versículo 18, seus aros eram altos e impressionantes. É interessante traduzir como faz a Neb. Todas as 4 rodas tinham cubos e cada cubo tinha uma projeção que tinha o poder da visão. Versículo 20 e 21, o mesmo Espírito estava nelas, nas rodas, a ara atrás, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes, de forma que as rodas funcionavam como extensões vivas dos seus corpos. Versículo 22, o que parecia uma abóbada, o firmamento de Ezequiel, reluzente como gelo, é provavelmente idêntico ao mar de vidro, claro como cristal, misturado com fogo, de João, Apocalipse 4, 6, 15, 2. Ezequiel o viu de baixo, João o viu de cima. Os detalhes são fundamentados em parte da visão do Deus de Israel, descrito em Êxodo 24, 10. Lá Moisés e seus companheiros viram sob seus pés algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Assim aqui Ezequiel via acima da abóbada o que parecia um trono de safira ou lápis lazuli, versículo 26. Contudo, enquanto em Êxodo 24:10 não se faz
nenhuma tentativa de retratar o próprio Deus de Israel. Ezequiel nos conta que bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Se o homem foi feito à imagem de Deus, Gênesis 1:27, então não é inapropriado que, na falta completa de menção da aparição de Deus, ele fosse retratado antropomorficamente, ao menos na linguagem da analogia experimental. Assim, em Daniel 7:9, enquanto o ancião de dias Ara é diferenciado daquele que é semelhante a um filho do homem, ele se assenta no trono chamejante, equipado com rodas, e seus trajes e cabelos são descritos. Versículo 28. Tal como a aparência do arco-íris, a referência ao arco-íris pode bem estar nos lembrando do seu significado da aliança em Gênesis 9:12-17, em que está dissociada de linguagem teofônica. 3. O comissionamento do profeta 1:28b a 3:15. Depois de ter recebido a visão de Deus, Ezequiel agora recebe a comissão profética. Ele deve ser o mensageiro ao povo de Israel, exilado na Babilônia, mas o profeta não recebe a garantia de que a sua mensagem vai ser acolhida. Aliás, com base na descrição daqueles a quem ele é enviado, ele pode esquecer a esperança de alguma reação favorável, mas a tarefa do mensageiro é entregar a mensagem fielmente. A responsabilidade de dar atenção a ela está do lado dos ouvintes. 1:28b. A aparência da figura da glória do Senhor. A multiplicação dos termos qualificativos tem o propósito de causar reverência. Ezequiel não reivindica ter visto Deus diretamente. A glória do Senhor é a sua presença, ou Shekinah, como em Êxodos 34:18 e 40, do 34 ao 35, 1 Reis 8:11. 2.1 Filho do homem, no hebraico Ben Adam. A forma comum de Deus se dirigir a Ezequiel significa homem, ser humano, talvez destacando a fraqueza de criatura humana do profeta em contraste com a glória divina. Confira Salmos 8:4. Versículo 2. O Espírito entrou em mim, praticamente sinônimo de a mão do Senhor esteve sobre ele. 1.3. A capacitação divina resultante é mostrada no fato de que o Espírito, como ele diz, me pôs em pé com naturalidade. Ele havia caído prostrado diante da visão da glória de Deus. Mas quando um homem que se humilhou desta forma é posto em pé por Deus, ele pode encarar firmemente qualquer vento adverso que vier contra ele. Versículo 3. Vou enviá-lo aos israelitas, primeiramente aos exilados na Babilônia, 3:11, que apesar de toda a sua atitude rebelde, ainda assim constituíam o remanescente em que estava incorporada a esperança de sobrevivência nacional. Os figos bons de Jeremias 24:5-7, a casa de Israel em Ezequiel 3:1, etc., 11:15, 37:11, e por mais obstinado e rebelde, versículo 4, que o povo fosse, diante das advertências de Ezequiel, o evento mostraria até mesmo contra a vontade deles. Que na presença de Ezequiel, na pessoa de Ezequiel, um profeta esteve no meio deles. Versículo 5, versículo 6. Ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Uma descrição metafórica de sua situação desconfortável ao profetizar a um povo que preferia não ouvi-lo. Confira Isaías 6:9-10 e Jeremias 1:19. Versículo 8. Como o que vou lhe dar, o fardo triste de sua mensagem é descrito como o texto de um rolo que ele precisa de digerir antes de transmiti-la a outros. 3:10. Versículo 10. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras, como no rolo de Apocalipse 5:1. Os rolos, em geral, só eram usados para a escrita em um dos lados, mas aqui o conteúdo sobrecarregado de condenação transborda para o outro lado. Não há lugar para acréscimos humanos aos juízos de Deus. 3.3. Em minha boca era doce como mel. Confira Salmos 19:10, 119, 103, Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi.
Apocalipse 10, do 8 ao 11. O amargor interior resultante que João experimentou não é mencionado por Ezequiel, mas pode ser suposto. 3.6 Eles o ouviram acerca da maior disposição dos gentios para ouvir a mensagem de Deus. Jonas 3.5, Malaquias 1.11, Mateus 11.20-24, Romanos 10, do 20 ao 21. Versículo 9. Como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Confira uma afirmação semelhante a Jeremias 1.18. Também é a linguagem do servo de Isaías 57. Versículo 11. O soberano, o Senhor, no hebraico Adonai Yahvé, e a Vé, tão frequente em Ezequiel. Versículo 12. O Espírito elevou-me, e a suscetibilidade de Ezequiel para o transporte estático lembra Elias. 1 Reis 18:12, 2 Reis 2:16. Estrondosa aclamação, 1:24, versículo 14. Com o meu espírito cheio de amargura e de ira, a Septuaginta omite amargura, na tensa exaltação que foi a consequência da forte mão do Senhor sobre ele. Versículo 15, os exilados em Tel Abib. Confira 1.1, o acadiano Tel Abub, monte do dilúvio ou do cataclismo. Era usado com referência a montes cobrindo antigas cidades em ruínas, supostamente antediluvianas. Alguns estudiosos creem que Tel Abib foi um tipo de campo de concentração para judeus deportados empregados nos sistemas de irrigação da Babilônia. Daí vem o nome da moderna Tel Aviv, interpretado como Colina da Primavera. Depois do rio Quebar, a RSV omite a locução no texto massorético que significa que moravam lá, ou onde moravam é melhor traduzir. E onde eles moravam, ali eu estava sentado, atônito entre eles, atônito, nebe, emudecido, estonteado 7 dias. Jó 2:13, em que os amigos de Jó sentam com ele em silêncio durante esse mesmo período, que era o período de luto pelos mortos. Gênesis 50:10, 1 Samuel 31:13. 4. Ezequiel, a sentinela, 3, 16 ao 21. O conteúdo desse parágrafo é repetido em 33, do 1 ao 9. A sentinela que não dá a advertência do perigo que se aproxima é responsabilizada pessoalmente pelo desastre que segue, mas se ela dá a advertência, os seus ouvintes carregam a responsabilidade sobre si mesmos se não derem atenção à sentinela. Versículo 20. Quando um justo se desviar da sua justiça, a possibilidade de um homem bom cair em pecado, assim como de um pecador se arrepender da sua maldade, é tratada em mais detalhes em 18, do 5 ao 29, 33, do 12 ao 16. 5. A mudez de Ezequiel 3, do 22 ao 27. A mudez do profeta e a consequente incapacidade de repreender o seu povo apresentam problemas. Se a sua mudez persistiu sem interrupção durante 6 ou 7 anos que se passaram até ele ter recebido notícias da queda de Jerusalém, 24, 25 a 27, 33, do 21 ao 22, ele dificilmente poderia ter cumprido o seu chamado de ser uma voz de advertência para a casa de Israel. Talvez a sua mudez só foi quebrada quando recebeu uma mensagem divina para proclamar e retornou depois de ela ter sido concluída. Essa é, aliás, a implicação do versículo 27. Versículo 22, a planície, a região plana contrastava com a colina em que os exilados tinham seu assentamento. Por ter sido aqui que Ezequiel teve a sua visão inicial, pois teve de viajar dali para Tel Abib. Versículo 24, vá para casa, parece ter sido no assentamento de Tel Abib. Confira 8.1 e comentário de 12.5. Versículo 25, você será amarrado com cordas, denotando o constrangimento divino.
constrangimento divino como em 4.8, e não conseguirá sair para o meio do povo, exceto provavelmente se Deus mandar. Os atos simbólicos de 4.1 e 5.4, 4.1 a 5.4 foram realizados em público como sinais para os observadores. 2. Os exilados são advertidos da condenação de Jerusalém. 4.1 a 7.27. Primeiro 4 atos simbólicos, 4.1 a 5.4. Os atos simbólicos de 4.1 ao 5 anunciam o cerco e a queda iminentes de Jerusalém. Esses atos, representados pelos profetas de Israel, Isaías 20, do 2 a 4, Jeremias 13, do 1 ao 11, Oséias 1, 2, eram um elemento essencial da palavra autorrealizadora de Deus, que eles recebiam para ser transmitida e que também ajudava a garantir o cumprimento do que eles simbolizavam. Letra A, imitando o cerco 4 do 1 ao 3, Ezequiel desenha um plano de Jeremias num tijolo e o cerca com imitações de rampas, trincheiras, arietes e outros equipamentos de cerco. Ele age como se fosse o sitiador. Versículo 2. Construa uma rampa. A realidade disso em 17 e 21, 22. O cerco de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, 26, do 8 ao 9. O seu cerco de Tiro. Versículo 3. Uma panela de ferro, forma de bolo feita de ferro, neb, para representar uma cortina de ferro, isolando a cidade, um sinal para a nação, casa de Israel, para advertir os exilados para que não depositassem a sua esperança na sobrevivência de Jerusalém. Jeremias 29, 1. Letra B. A vigília do profeta, do 4 ao 8. Ezequiel não deve somente fazer o papel do sitiador. Ele deve sofrer o castigo, carregar a iniquidade dos reinos do norte e do sul, sucessivamente ao se deitar ao lado de Jerusalém, em miniatura durante muitos dias sobre o seu lado esquerdo e depois durante o período menor sobre o seu lado direito. No uso hebraico, esquerdo e direito correspondem, respectivamente, o norte e o sul. Versículo 4. Carregar a iniquidade dela, culpa, o papel do servo em Isaías 53, 11. Versículo 4, 390 dias. Algumas versões, neb, adotam o texto da Septuaginta, 190 dias. É difícil decidir entre as duas versões por causa da incerteza do cálculo dos 390 ou 190 anos do castigo de Israel. Os 390 anos podem ser contados a partir do início da apostasia sob o reinado de Salomão, 1 Reis 11:4, até a queda iminente de Jerusalém. É mais difícil determinar um ponto de início dos 190 anos com o mesmo término. Um ponto de início para os 40 anos do castigo de Judá, versículo 7, seria igualmente incerto. É uma provável coincidência que 40 anos decorreram do chamado de Jeremias 1, 2, 3, até a queda de Jerusalém. Se os 40 anos são acrescentados aos 390, os 430 anos resultantes poderiam alcançar aproximadamente o tempo em que, pela primeira vez, Jerusalém se tornou a capital de Israel.
tentativas de fazer do chamado de Ezequiel ou do cerco de Jerusalém o ponto de início dos períodos indicados são ainda mais insatisfatórios, mas os dias da vigília de Ezequiel podem ter correspondido à duração real do cerco. Ele começou em 15 de janeiro de 588 a.C., 24 do 1 ao 2, confira Jeremias 52:4, e terminou em 29 de julho de 587 a.C., Jeremias 39:2 e 52:6, mas não durou continuamente durante 560 dias, foi levantado temporariamente em virtude da aproximação do exército egípcio, Jeremias 37:5, de forma que a duração efetiva pode ter se aproximado dos 430 dias da encenação do cerco de Ezequiel. Versículo 7. Um dia para cada ano, em cumprimento em Números 14:34. Letra C. Rações do cerco contaminadas. 4 do 9 ao 17. A severidade do cerco e as condições do exílio tornam impraticável a observância das leis que proibiam a comida cerimonialmente impura. A parábola ensinada de Ezequiel é reforçada pela ordem divina para se restringir às rações do cerco e prepará-las de tal maneira que incluísse contaminação cerimonial, especialmente para o sacerdote. Versículo 9. Trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, quaisquer grãos que estivessem à disposição de qualidade inferior ou superior, deveriam ser raspadas e juntadas para assar uma porção diária de 240 gramas de pão medíocre. Assar pão com uma mistura de cereais talvez fosse cerimonialmente proibido, assim como semear com uma mistura de sementes. Levítico 19:19. Versículo 11. Meio litro, um cesto de um hin, nota de rodapé da NVI. A provisão de água de Jerusalém era limitada. Assim, em condições de cerco, seria racionada a menos de um litro por dia. Versículo 13. Desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda, esterco animal. Versículo 15. Misturado com palha, era usado como combustível para assar pão sobre pedras, mas os excrementos humanos, versículo 12, eram cerimonialmente impuros, por isso deveriam ser enterrados fora da vista das pessoas. Deuteronômios 23:12 ao 14. Versículo 14. Eu jamais me contaminei. O protesto de Ezequiel encontra eco de Pedro em Atos 10:14. Jamais comi qualquer coisa achada morta. Isso foi proibido em Deuteronômios 14:2, ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Isso foi proibido em Êxodos 22:31, carne impura, como a carne das ofertas pacíficas a partir do terceiro dia, Levíticos 19, do 5 ao 8. Versículo 16, cortarei o suprimento de comida acerca da escassez de pão durante o cerco. Confira Jeremias 37:21, Lamentações 2:12. Com ansiedade, com desespero, a crescente falta de comida seria acompanhada do terror quanto a que aconteceria quando os sitiadores entrassem na cidade. Letra D. O cabelo do profeta é dividido. 5.1/4. Como o quarto ato simbólico, Ezequiel corta o cabelo e a barba e então o divide em 3 partes, das quais uma é queimada, uma é cortada com uma espada e outra é espalhada ao vento. Alguns cabelos permanecem no seu colo,
Mas até desses, alguns são jogados no fogo mais tarde. Só mesmo o menor resto de cabelo fica, e esse é um sinal do destino do povo de Jerusalém. 5.1